secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino, fala a nossa reportagem sobre os desafios que o país deve enfrentar nos próximos meses. Nathalie Valéria traz mais informações. Cícero Firmino Martinha, secretário do Trabalho de Santo André, fala sobre as dificuldades que o Brasil deve enfrentar nos próximos meses e defende o planejamento para o enfrentamento à crise. Eu acredito que pode ser difícil, mas a minha geração, que passou para o Brasil momentos muito difíceis, eu acho que nós temos condições de sobreviver bem, né, nessas situações, né? Basta que a gente tenha um planejamento mínimo, né, de como atacar um momento de crise e você continua a respirar, continuar trabalhando, produzindo para a gente melhorar lá na frente. Eu não vejo assim nenhuma coisa de crise assim muito forte, né, de grande desemprego, de alta inflação, tanto quanto tem propagandado, né, como tem feito tanta propaganda aí. Eu acho que tem muita gente também que tem interesse de jogar essas questões também por interesse de negócios, etc., de especulação, né? Mas eu acredito que nós estamos passando por um momento difícil, tem países que passaram situação muito pior e estão sobrevivendo, então nós temos condições, o Brasil, por ser um país assim, que tem muitas condições específicas, né, do mínimo de estrutura, mas com condição grande do ponto de vista de economia, commodities, etc., que nós temos clima que ajuda, favorável, e isso nós temos condições de passar bem essa crise. O secretário se diz otimista quanto à luta para reverter as medidas provisórias 664 e 665, que prevêem o aumento do prazo para a obtenção do seguro-desemprego, além de limitar benefícios previdenciários como pensão por morte, com redução do valor, inclusive aumento do prazo da fixação do abono salarial e outras medidas. Eu acredito que temos chance de, no Congresso, estar revertendo a medida provisória 664 e 665, até porque, como a gente tem dito, né, os trabalhadores não podem pagar o preço por alguns desacertos ou desajustes, né, a nível nacional. A gente sabe que mesmo com o PIB baixo, como tem sido aí nos últimos tempos, mas é preciso que a gente mantenha uma distribuição de renda mais forte possível, valorização do salário mínimo, valorização dos salários, porque a gente sabe que isso é que sustenta uma camada importante da sociedade brasileira. Se a gente começar a atingir salários e conquistas sociais, com certeza, aí é que a gente não consegue ter condições de respirar para enfrentar a crise, né? A questão do salário, a questão do trabalho, ela é uma emergência, uma questão fundamental para as pessoas, né? Você não tem margem, você não tem gordura para queimar ali naquele setor. Se você não tem emprego, se você não tem salário minimamente digno, obviamente grande parte da sociedade aí não circula, né, o dinheiro naqueles setores e aí você realmente cria um caos social. Nós já sentimos isso no passado, já passamos por isso. As conquistas que nós tivemos agora, nesses últimos anos, elas são fundamentais e o governo precisa entender isso. Quando questionado sobre o desemprego no país, ele responde: olha, o desemprego ele pode ocorrer, mas a gente sabe que tem muitas saídas, né, para se manter o emprego. A gente tem alguns setores da economia que estão desacelerando, o setor de automóvel, né, menos carro tem se vendido nos últimos tempos, mas eu acredito que precisa o governo ter também a esperteza de investir em outros setores. Tem setores de agronegócio, tem outros setores que estão indo bem, né? Tem setores muito importantes que eu acho que pode ser investido, tem infraestrutura também, que precisa muito ser feita no Brasil, então tem que buscar os investimentos, né, para incrementar outros setores que têm mais condições de crescer, para você reequilibrar, né, e manter os empregos. Cícero Martinha ainda fala sobre as ações do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, conhecido por sua austeridade fiscal. Olha, eu acredito que ele veio uma posição de você dar uma segurada na economia, reestruturar. Agora, todas as experiências que nós tivemos no passado, quando vem um ministro com esse propósito, ele vem sempre pegar num setor mais fácil de pegar, que é a questão de salários, né? E essa que é a nossa preocupação. Nós sabemos que tem muita gordura para queimar, tem aí a gente cada dia vê falar aí, pô, de sonegação de impostos, as coisas todas, então tem pouca gente aí ganhando muito dinheiro e aí que a gente tem que mexer, né? Precisamos ter que investir no Brasil e não investir lá fora ou levar dinheiro lá para fora, né? Nós temos que ter essa preocupação de investimento no país para que a gente possa manter o nível de emprego. A gente sabe que nós tivemos uma eleição muito disputada, né, recentemente. Quem perde a eleição sempre fica com aquela, puta, tem que aguardar ainda agora mais 4 anos
anos. E 4 anos para quem perde é muito tempo. Para quem ganha é pouco tempo, que muita coisa tem que fazer. E para quem... Então a gente sabe que tem aí uma parcela também política que tem interesse de um certo desgaste, porque, lógico, precisa preparar, fertilizar o seu terreno, o seu campo para as eleições daqui a 3 anos.